A Anthropic perguntou a 9.700 pessoas quanto do trabalho delas a IA já dá conta, e cruzou as respostas com o uso real que essas mesmas pessoas fazem do Claude. O resultado vira o medo de perder o emprego de cabeça para baixo. Fica comigo, porque isso muda o jeito de usar IA na sua carreira. Deixa eu te adiantar o que você ganha ficando até o fim. Primeiro, o número de verdade. Quanto do trabalho a IA já consegue fazer, respondido por quase 10.000 pessoas e conferido com o uso real delas, não com achismo de manchete. Segundo, um paradoxo delicioso. As pessoas que mais entregam tarefas para IA são justamente as mais otimistas com a própria carreira, e isso valeu nas 6 dimensões que os pesquisadores mediram. E terceiro, um plano prático passo a passo para você aplicar essa descoberta no seu trabalho ainda esta semana. O relatório completo fica na descrição para quem quiser mergulhar. Bora! Para entender esse estudo, vem comigo para o sítio do tio Chico. O sítio tem 10 funcionários e acabou de receber um trator moderno, desses que aram, plantam e ainda avisam quando a peça vai desgastar. Na hora do café, o clima rachou, metade do pessoal ficou empolgada, já imaginando dobrar a área plantada. A outra metade ficou quieta, com aquele medo silencioso de que a enxada e o emprego tivessem ficado obsoletos no mesmo dia. O tio Chico, esperto, não entrou na discussão, ele resolveu medir. E o jeito que ele mediu é exatamente o que a Anthropic fez com quase 10.000 trabalhadores de verdade. O tio Chico fez 2 coisas, e a graça está na combinação. Na primeira, ele chamou cada funcionário para um café e perguntou: do serviço que você faz hoje, quanto o trator daria conta sozinho? E daqui a 1 ano, quanto você acha que ele vai dar? Isso é pesquisa, o que cada um sente e imagina, só que opinião, sozinha, engana. Então veio a segunda jogada. No galpão existe um caderno onde se anota quem pegou a chave do trator, em que dia e para qual serviço. Cruzando a resposta do café com o caderno da chave, o tio Chico enxerga algo raríssimo. O que cada pessoa diz e o que ela realmente faz, lado a lado. No fim do mês, o tio Chico abriu o caderno e tomou um susto bom. O senso comum dizia: quem entrega o arado para o trator deveria ser quem mais teme sobrar. Mas era o contrário. Quem mais rodava de trator era quem mais sonhava alto. Queria plantar mais um talhão, virar operador certificado, expandir o sítio. E quem nunca tinha pegado a chave era justamente quem mais tremia na base. Segura essa cena na cabeça, porque agora a gente sai do sítio e entra nos dados de verdade. O mesmo desenho apareceu no relatório da Anthropic, com milhares de pessoas de carne e osso. E os números são deliciosos. Agora repara no problema que esse relatório ataca. O debate sobre IA e emprego virou um cabo de guerra de achismo. De um lado, manchete anunciando o fim do trabalho, do outro, entusiasta prometendo paraíso na terça-feira. O que faltava era simples de falar e dificílimo de fazer, juntar, para as mesmas pessoas, o que elas sentem sobre a IA e o que elas realmente fazem com a IA. Porque pesquisa de opinião sozinha mede humor, não realidade. E dado de uso sozinho mostra comportamento, mas não conta o que alguém espera do futuro. Os dois juntos, aí a conversa muda de nível. Quem topou fazer esse trabalho foi a própria Anthropic, a empresa do Claude, numa série pública de relatórios chamada Anthropic Economic Index, um observatório de como a IA está mexendo com a economia. A edição de junho de 2026 ganhou o apelido de Cadences e traz 3 capítulos: os ritmos de uso da IA no dia a dia, o que essa tecnologia anda produzindo de verdade e, o nosso prato principal, a primeira rodada de uma pesquisa com trabalhadores cruzada com o uso real do Claude dessas mesmas pessoas. É o café da cozinha do sítio somado ao caderno do galpão, em escala industrial. Vale dizer, o relatório saiu no fim de junho, então não é fofoca de ontem. É dado fresco o suficiente e sólido bastante para valer o vídeo inteiro. O método tem 2 passos, e o primeiro é a cara daquele café da manhã no sítio. Em abril de 2026, a Anthropic lançou uma pesquisa direta com usuários do Claude, perguntando na lata: das tarefas do seu trabalho, quanto a IA conseguiria fazer hoje, sozinha, de ponta a ponta? E daqui a 12 meses, quanto você espera? A resposta vinha em 5 faixas, de quase nada, menos de 10%, até quase tudo, acima de 90%. Também entraram perguntas sobre medo de perder o emprego, mudanças de responsabilidade e o que a pessoa espera que a IA faça pelo salário, pela autonomia, pelo sentido do trabalho dela. Guarda essas dimensões, porque elas voltam no clímax do vídeo. E aqui entra o pulo do gato, o caderno da chave. Usando um sistema que preserva a privacidade, os pesquisadores ligaram a resposta de cada pessoa ao uso real que ela faz do Claude. Uma amostra de até 20 sessões por pessoa, colhidas entre maio e junho, misturando o Claude do site, o Cowork e o Claude Code. Quem tinha menos de 5 sessões ficou de fora, para não sujar a medição com o usuário ocasional. Sobraram cerca de 9.700 pessoas com o pacote completo, opinião e comportamento lado a lado. É esse cruzamento que deixa esse relatório diferente de toda pesquisa de opinião que você já viu sobre IA e trabalho.
Antes de abrir os números, um aviso de amigo, porque este canal vive de confiança. Essa amostra não é a população geral. Uns 30% dos respondentes são de computação e matemática, e 23% são gestores. Nos Estados Unidos, computação é só 4% dos empregos. Ou seja, a pesquisa ouviu de propósito quem já dirige o trator todos os dias. Isso é ruim? Não, é só uma lente. Ela mostra a fronteira, o que acontece com quem já vive com IA no dia a dia, que é provavelmente onde você, que assiste este canal, está ou quer estar. Só não use esses números para prever a média da população. Combinado? Então agora sim, vamos aos números. Primeiro número, e ele é forte. Somando as faixas de cima da régua, cerca de metade dos respondentes, 51%, diz que a IA já daria conta de quase metade ou mais das tarefas deles, hoje, sozinha. Abrindo a régua completa, 13% dizem quase nada, 36% dizem uma parte pequena, 33% dizem quase metade, 14% dizem a maior parte e 4% dizem quase tudo. Repara que eu não falei, vai dar conta um dia. A pergunta era sobre hoje. Para metade desse pessoal, o trator já dá conta de metade da roça agora. A questão é quem entrega a chave. Agora, o número que rende manchete. 4% dos respondentes dizem que a IA daria conta de praticamente tudo, mais de 90% do trabalho deles, hoje. Parece pouco? Pensa comigo. É uma em cada 25 pessoas olhando para o próprio emprego e dizendo, sinceramente, uma máquina já faz quase tudo isso. Não é consultor palpitando sobre a profissão alheia, é autoavaliação de quem está dentro. E aqui começa o mistério que carrega o resto do vídeo. Se tem gente admitindo isso na cara dura, por que o relatório inteiro não é um retrato de pânico? Segura essa pergunta. Antes de seguir, duas placas de atenção que separam este canal de manchete apressada. Placa 1, daria conta, não é, está fazendo. A pergunta mede o que a pessoa acha que ela consegue, não quanto ela de fato entregou para IA. O trator parado na garagem já sabe arar. Outra coisa é o funcionário deixar. Placa 2. Hoje não é daqui a 12 meses. O relatório pergunta as duas coisas separadas, e muita manchete por aí misturou as réguas para inflar o susto. Aqui a gente vai marcar sempre, isto é hoje, isto é expectativa. Com as placas no lugar, bora ver o que eles esperam do ano que vem, porque é aí que a régua estica. E o que essas pessoas esperam para os próximos 12 meses? Crescimento, e com convicção. Quase 6 em cada 10 escolheram para o ano que vem uma faixa maior do que a de hoje. E mais de um terço espera que a IA consiga fazer a maior parte, ou quase tudo, das tarefas deles em 12 meses. Na régua, isso é 60% para cima. O detalhe elegante, essa expectativa de avanço aparece em todo o grupo. Novato e veterano, país rico e país emergente, engenheiro de software e gerente de obra. Todos esperam mais ou menos o mesmo degrau de progresso dentro da própria profissão. A régua de hoje varia. A fé no degrau de amanhã é quase universal. Aí vem a pergunta óbvia. E o medo? Se metade do grupo admite que ela já faria metade, o esperado era um formigueiro em pânico, certo? Errado. Só 10% consideram provável ou muito provável perder o próprio emprego nos próximos 12 meses. Para calibrar, a taxa real de demissões nos Estados Unidos, somada no ano, fica na casa dos 13%. Ou seja, o medo declarado está abaixo da régua da vida normal. E dos que temem, 38% apontam a IA como motivo. Os outros temem crise, chefia, mercado, a vida como ela é. O retrato não é de pânico. É de gente convivendo com uma ferramenta poderosa sem apertar o botão de alarme. Mas tem um porém curioso no próximo slide. O porém é quase cômico. O medo existe, mas é pelos outros. Na média, as pessoas se preocupam mais com o emprego alheio do que com o próprio, e o alvo preferido da preocupação é o colega júnior. Mais de um terço dos respondentes dá acima de 60% de chance de um júnior perder o emprego no próximo ano. E tem uma camada real nisso. Quem está começando a carreira de fato enxerga uma fatia maior do próprio trabalho ao alcance da máquina, e sente mais medo. Já os veteranos dormem melhor, e daqui a pouco você vai ver o motivo, que é uma das lições mais práticas do relatório. Antes disso, chegou a hora do prato principal. Chegamos ao coração do vídeo. O senso comum monta um raciocínio que parece de ferro. Quem entrega tarefas inteiras para IA está vendo a substituição acontecer na própria tela, todos os dias. Logo, deveria ser quem mais treme. Faz sentido, né? Só que até agora ninguém tinha conseguido testar isso direito, porque faltava exatamente o que esse relatório tem: o medo medido na pesquisa e a delegação medida no uso real, das mesmas pessoas. Lembra do caderno da chave do tio Chico? Pois é, os pesquisadores abriram o caderno, e o que saiu de lá contraria o raciocínio de ferro, com folga. Primeiro, como se mede delegar? Os pesquisadores classificam cada conversa com o Claude em 2 modos. Modo automação é o modo piloto. Você entrega a tarefa e recebe pronta. Traduz esse documento, arruma esse e-mail, deixa mais informal.
Modo aumento é o lado a lado, você discute, pede opinião, constrói junto, aprende no caminho. No sítio, é a diferença entre deixar o trator arar o talhão sozinho enquanto você cuida de outra coisa, e andar do lado dele ajustando a profundidade do arado a cada volta. A fatia de conversas em modo piloto vira a nota de delegação de cada pessoa. Agora sim, cruza essa nota com o otimismo e vê o que acontece. O otimismo foi medido em 6 dimensões, 6 réguas da vida profissional. 3 econômicas, o seu salário, a segurança do seu emprego e a facilidade de achar um emprego novo se precisar. E 3 intrínsecas, das que não aparecem no contra-cheque, mas seguram a alma, o significado do trabalho, a sua autonomia e a interação humana no dia a dia. Para cada régua, a pergunta era direta: a IA vai melhorar ou piorar isso no seu próximo ano? 6 chances de o medo aparecer, 6 chances de o otimismo vencer. Vai um palpite de quantas o time da delegação levou? 6-0. Nas 6 dimensões, todas elas, quem tem a maior fatia de sessões em modo piloto está mais otimista sobre o efeito da IA no próximo ano do que quem usa a IA mais de lado a lado. Os maiores saltos apareceram justamente nas réguas mais sensíveis, a expectativa de salário futuro e a confiança de achar um emprego novo. E repara no que não aconteceu. Não houve uma única dimensão em que delegar mais viesse junto com mais medo. O raciocínio de ferro do senso comum quebrou nas 6 tentativas. As pessoas que mais entregam trabalho para IA são as que mais acreditam que vão sair ganhando, exatamente como no caderno do galpão. Vale abrir as médias, porque elas contam uma história honesta. 70% esperam um efeito positivo da IA na própria autonomia, a régua campeã. Significado do trabalho, 59%. Salário, 56%. Achar emprego novo, 52%. Segurança do emprego, 42%. E lá embaixo, com 36%, a interação humana. A única régua em que a maioria não espera melhora. E convenhamos, faz todo sentido. As pessoas percebem que ela turbina a produção, mas não substitui o cafezinho, a confiança do colega, o olho no olho. O otimismo desse pessoal não é deslumbramento, é seletivo, com noção clara do que a ferramenta faz bem e do que ela não alcança. Por que delegar e otimismo andam juntos? A primeira hipótese é a mais gostosa. Quem delega está colhendo agora. 86% relatam ganho de velocidade no trabalho. 82% dizem que o escopo cresceu. Fazem coisas que antes não conseguiam, sozinhos. 69% veem a qualidade subir. E 27% economizam dinheiro em serviços que teriam de contratar fora, o designer do cartaz, o revisor do contrato, o tradutor do manual. Quando a colheita chega toda semana, o otimismo deixa de ser fé e vira extrato bancário. Quem sente o vento a favor, não tem por que temer a ventania. A segunda hipótese é a do cientista desconfiado, e se for seleção? Talvez a pessoa já fosse entusiasmada com IA, e por isso delega muito. E responde com otimismo. O trator não animou ninguém. O animado é que pega o trator. Os pesquisadores testaram um jeito de suspeitar disso. Controlaram pelo tempo de casa da pessoa no Claude, que funciona como um termômetro de entusiasmo. Quem chegou cedo tende a ser mais fã. Resultado, o efeito continua praticamente igual. Isso enfraquece a explicação da seleção. Mas atenção à honestidade. O relatório não crava causa e efeito. No sítio fica a dúvida boa. O trator anima ou o animado pega o trator? As duas podem ser verdade ao mesmo tempo. E para sua carreira, como você vai ver, tanto faz. A porta de entrada é a mesma. Tem um medo clássico rondando essa conversa. Se eu entregar as tarefas, meu cérebro aposenta junto. O relatório olhou para isso também. Quem mais delega reporta estar aprendendo na mesma taxa que todo mundo. O grupo do modo piloto não se declara mais estagnado, nem menos. Ressalva de gente grande. Isso é autorrelato, e a habilidade pode enferrujar em silêncio, sem a pessoa perceber. O próprio relatório reconhece que os dados não descartam essa erosão. Mas o apocalipse do cérebro, aquele em que delegar te transforma num zumbi profissional? Esse não aparece em lugar nenhum dos dados. O que aparece é a outra vantagem, essa sim comprovada, no próximo slide, a da experiência. Lembra que os veteranos dormem melhor? Aqui está o porquê. Quem tem 15 ou mais anos de estrada estima, em média, 10 pontos percentuais a menos de tarefas ao alcance da IA, comparado com quem está no primeiro ano. E quando perguntaram o que a máquina nunca vai fazer, as respostas dos experientes desenharam um mapa precioso: julgamento, noção de contexto, leitura de situação, construção de confiança, gestão de pessoas. É o que 20 anos de sítio ensinam e o trator não sabe. Onde o solo encharca depois da chuva, qual cliente paga adiantado, qual funcionário rende mais de manhã. Anota esse mapa. Ele vira plano de carreira daqui a pouco no bloco de aplicação. O relatório tem 2 capítulos bônus que dão contexto delicioso, e o primeiro é sobre ritmos, daí o apelido Cadences. Essa tecnologia já tem hora marcada na vida das pessoas, pedido de resumo de notícias às 7 da manhã, receita de jantar às 6 da tarde e conselho para conseguir dormir, às 5 da madrugada, a hora dos insones.
No fim de semana, o uso pessoal salta de 35% para quase 50% das conversas. Sai o relatório da firma, entra um apoio emocional, dúvida médica e planejamento de investimento. Por que isso importa para o nosso tema? Porque mostra que ela deixou de ser ferramenta de escritório e virou rotina de vida. E ferramenta que entra na rotina não costuma sair. O segundo bônus olha para o que sai da máquina, os artefatos no jargão do relatório. No topo da lista estão coisas simples e úteis. Explicações, documentos, orientação para decisões. Mas o consumo de energia computacional conta outra camada. Construir um aplicativo, por exemplo, gasta mais de 3 vezes os tokens de uma conversa mediana. Token é a unidade de esforço da IA, pense nos litros de diesel do trator. E tem um padrão econômico elegante. Quanto mais alto o salário típico da profissão, mais pesados são os artefatos que ela pede. Tradução. O trabalho sofisticado não está fora do alcance da IA. Ele é justamente onde ela mais sua a camisa. E aqui mora o detalhe mais bonito do capítulo. Nas conversas ligadas a profissões de salário mais alto, o Claude produz mais 1,34 vezes mais conteúdo por rodada. Se a história fosse de substituição, o humano deveria aparecer menos, certo? Pois o que se vê é o contrário. Essas mesmas pessoas interagem 1,53 vezes mais rodadas. Mais máquina e mais humano, juntos, na mesma conversa. O desenho é de parceria. A IA amplia a produção e a pessoa continua no comando das decisões de alto valor. O trator não aposentou o agricultor, encheu o sítio de planos. E é exatamente com esse espírito que a gente vai para o bloco de aplicação. Primeira aplicação, e ela custa 15 minutos, faça o seu censo do trator. Abre um papel ou bloco de notas e lista as 10 tarefas que dominam a sua semana. Reunião, relatório, e-mail, planilha, atendimento, o que for. Do lado de cada uma, marca a faixa da pesquisa. Quase nada, uma parte pequena, quase metade, a maior parte, ou quase tudo. Essa é literalmente a pergunta que os participantes do estudo responderam. O exercício tira você do achismo sobre a sua rotina. E a mágica vem depois. Guarda a lista e refaz daqui a 6 meses. Comparar as duas versões é ter o seu Economic Index pessoal, de graça. Segunda aplicação. Experimente o modo piloto de verdade, uma vez. Escolhe a tarefa mais tediosa da semana. O relatório de status, a ata da reunião, a primeira versão daquela planilha e entrega inteira para IA, de ponta a ponta, revisando só no final. Não vale ficar guiando frase por frase. A ideia é viver a experiência de delegar que o relatório mediu. 2 desfechos possíveis, e os 2 são lucro. Ou a IA resolve e você acabou de comprar 1 hora da sua semana de volta. Ou ela tropeça e você descobre com precisão onde ela tropeça, que é um conhecimento que quase ninguém no seu time tem. É essa calibração vivida que separa os otimistas dos assustados. Terceira aplicação dedicada a quem está começando a carreira, porque o dado foi claro. Júnior sente mais exposição e mais medo, e mais de 1 em cada 3 entrevistados aposta justamente contra o cargo de quem está começando. O plano anti-medo tem 2 frentes que se completam. Frente 1, seja a pessoa que melhor opera a IA no seu time. O sítio não precisa de menos gente quando o trator chega. Precisa desesperadamente de quem saiba dirigi-lo, e hoje quase ninguém sabe de verdade. Frente 2, invista no mapa que os veteranos entregaram de bandeja. Julgamento, leitura de contexto, construção de confiança, trato com gente. Máquina no braço, humano no coração da carreira. Essa dupla é praticamente inatacável. Quarta aplicação. Para quem lidera time ou tem negócio próprio, rode a pesquisa do tio Chico na sua escala. Pergunte a cada pessoa quanto de cada função caberia a IA hoje, usando as mesmas 5 faixas, e cruze com o caderno da chave. Quem de fato usa, para quê, com que frequência. Esse mapa vale ouro em 2 decisões, onde automatizar o tedioso primeiro, e quem são seus operadores de trator escondidos, que podem ensinar o resto. E um recado direto, apoiado nos dados de hoje, times que delegam mais ficaram mais otimistas, não menos. Redesenhe funções para devolver tempo às pessoas. Cortar cabeças com base em planilha de hype é jogar fora justamente quem faria sua colheita crescer. No fim da pesquisa veio a pergunta mais bonita: sonhe grande. Como você espera que seja a economia com IA daqui a 10 anos? As respostas, classificadas por tema, formam quase um manifesto. Mais da metade sonha em colaborar com a IA em trabalho que tenha significado, querem que a carreira continue importando. Outra metade pede a automação do tedioso, para sobrar tempo de vida e espaço para sentido fora do trabalho. E 1 em cada 3 sonha com prosperidade compartilhada, que os ganhos da IA não fiquem com meia dúzia. Repara no que ninguém pediu: ser substituído. Depois de conviver com a fronteira da IA todos os dias, o sonho dessas pessoas não é sumir do mapa, é ser ampliado nele. Verdade no rótulo antes do grande finale, porque otimismo sem honestidade é só propaganda.
Isso é um retrato de usuários frequentes do Claude, gente de tecnologia e gestão em peso. A média da população pode sentir a IA de um jeito bem diferente. 2. Quase tudo aqui é percepção e autorrelato. Quando alguém afirma que metade das tarefas caberia à máquina, mede-se a percepção, não um teste de laboratório. 3. No paradoxo da delegação, as duas coisas andam juntas nos dados, a tal da correlação, e isso sobreviveu aos testes, mas ninguém provou quem causa quem. Nada disso derruba o estudo, só define o tamanho certo dele. E o que vem pela frente é ainda melhor. A pesquisa vai se repetir em ondas, e aí veremos essas mesmas pessoas evoluindo no tempo. Recapitulando na palma da mão, com as réguas separadas como prometido. Hoje, cerca de metade das pessoas diz que a IA já daria conta de quase metade ou mais das tarefas, e 4% dizem quase tudo. Em 12 meses, 6 em 10 esperam a IA fazendo mais, e mais de um terço espera que ela dê conta da maior parte ou de quase tudo. O medo. Só 10% temem pelo próprio emprego, menos que a taxa normal de demissões. O receio maior é pelos colegas júniores. E o coração de tudo, quem mais delega é quem está mais otimista, 6-0 nas dimensões da carreira, com a colheita de produtividade explicando boa parte do placar. Se você só levar uma frase daqui, leva essa. E a moral da história do tio Chico? O medo mora na arquibancada. De longe o trator é uma ameaça barulhenta roubando o serviço. De perto, com a mão no volante, ele é a diferença entre capinar o dia inteiro e planejar a próxima colheita. Os dados de milhares de trabalhadores contam essa moral em escala. A experiência vivida de delegar troca pânico por plano. E a parte boa é que a chave do trator está na sua mesa agora. Qualquer assistente de IA decente serve para o teste da tarefa tediosa desta semana. O relatório completo, com todos os gráficos, está linkado na descrição para quem quiser conferir número por número. Recomendo. É uma leitura deliciosa. Agora é o seu turno, e eu tô genuinamente curioso. Das suas tarefas, quanto a IA já daria conta hoje? Quase nada. Uma parte pequena. Quase metade. A maior parte, ou quase tudo? E a pergunta de 1 milhão, você deixaria? Desce no comentário com a sua faixa porque vai ser fascinante comparar a régua desta comunidade com a do relatório. Se esse mergulho te deu clareza, o inscrever-se ajuda demais o canal e te coloca na primeira fila da série sobre IA e o futuro do trabalho. Tem muita coisa boa vindo por aí. Faz o teu censo do trator hoje ainda, delega uma tarefa tediosa essa semana, e a gente se vê no próximo vídeo.